Hoje no Alerj Debate você vai conhecer um pouquinho mais sobre a febre reumática. Para nos ajudar a entender melhor as causas, sintomas e tratamentos, convidamos o cardiologista Denis. Quem percebe um filho, idade pré-escolar, idade escolar, enfim, e que tem amidalite, que passado alguns dias vem dor articular, com esse que a gente chama de caráter migratório, com um processo inflamatório. Eventualmente aparecem algumas lesões cutâneas, umas lesões na pele, que a gente chama... Bom, nas articulações ela pode inchar, ela incha. Se você tem edema, calor, nas articulações. Você pode ter algumas lesões dermatológicas, eritematosas, avermelhadas. Você pode ter alguns nódulos subcutâneos nas mãos mesmo, nas zonas de extensão você pode ter. Isso, mas principalmente para ser mais fácil para a mãe, é aquela criança que tem as dores articulares. Agora, porque a questão da febre, a gente chama de febre reumática, mas nem sempre a febre se manifesta. Nem sempre a febre, mas o quadro febril geralmente vem associado à amidalite. Por isso que é uma febre que afeta as articulações. Não é a única febre que afeta as articulações. Mas ela tem esse caráter na criança, levando a uma impotência funcional. Passado alguns dias de uma amidalite, isso se repete, são amidalite de repetição. Evidentemente que a mãe tem que estar alerta e levar o filho ao médico. E o médico, evidentemente, mesmo não sendo um cardiologista, um clínico, um pediatra, ele vai atentar para a possibilidade, vai ver os diagnósticos possíveis diferenciais, que está na área do médico, né, da atuação médica, e aí ele, se ele achar por bem, ele manda para o cardiologista. O sintoma pode não ser, você pode ter essas dores articulares, mas pode não ser só isso. Muitas vezes você pode ter uma agressão já inflamatória aguda do coração. Então você tem, por exemplo, uma agressão já aguda da válvula do coração, já aguda do músculo cardíaco, já aguda do saco pericárdico, que fica com líquido, que a gente chama de uma pericardite. Então isso pode dar o que na criança? Cansaço, falta de ar, taquicardia, o coração acelerado. Então a mãe... vai perceber, quer dizer, não necessariamente quando você tem as dores articulares, você vai ter uma agressão cardíaca. Uma coisa não é necessariamente associada a outra, mas pode vir junto. Nesse ponto em que o médico atende essa criança, tal, enfim, qual é o tratamento? O tratamento é um tratamento rápido, eficiente, você pode acabar com as sequelas que o senhor já disse pra gente. É importante que se diga também de que maneira é possível diagnosticar, que tipo de exames são feitos também, né, para se constatar efetivamente que é a febre reumática. Nesse momento do primeiro atendimento do médico, é possível estancar as consequências que o senhor tanto assiste lá no Instituto? Existe sim. Evidentemente que o médico, pensando nisso, é interessante dizer que o diagnóstico da febre reumática é um diagnóstico de suspeição clínica, com esse quadro clínico. Inclusive, até lembrando, existem quadros mais tardios, um pouco pós a fase aguda, que a gente vê, de distúrbios neurológicos. A criança fica mais irritadiça, tem alguns distúrbios de memória. E existe um que se chama coreia estreptocócica, que a criança começa a ter movimentos involuntários, ela não consegue, não consegue parar os movimentos, o braço sobe e desce. Eu já vi isso algumas vezes, não é tão frequente, mas que chama-se coreia estreptocócica. Que afeta o sistema nervoso. Isso é nervoso, isso em formas até um pouco mais tardia, pode ocorrer um mês depois do surto, 2, 3 meses, 6 meses até. Bom, só para lembrar que existe essa forma. Mas então, o que é? O médico, ele suspeita da coisa. A suspeição é clínica. Mas tem algum exame que comprove? Bom, existem provas laboratoriais que a gente faz no sangue, que são as chamadas provas de atividade reumática. Tá? Evidentemente que essas provas, eu não preciso aqui entrar muito no mérito específico, isso fica na área mais médica, mas essas provas no sangue, elas não são específicas. Mas, ora bolas, se você tem um quadro característico que te chama a atenção, e essas provas no sangue, que eu posso até dizer, é velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, mucoproteínas, prova do látex, enfim, você manda fazer, elas estão alteradas. Clinicamente, o médico vê que existe uma grande probabilidade. Somando-se tudo, você está diante de uma grande probabilidade da doença, o que já te autoriza Outra possibilidade também, que muitas vezes o médico pode fazer, é mandar fazer um swab, ou colher um materialzinho da garganta, manda para a cultura, e se crescer lá o estreptococo,
que causa a febre reumática, é um dado mais importante. Então, você tem o estreptococo, admitindo. Tem o quadro articular. Tem as provas de atividade reumática, não tem mais por que se esperar. Considerando as consequências da agressão que essa doença pode trazer, tem que ser feito o tratamento. Como é que é feito? Bom, fala, doutor, pode perguntar. Só desculpe, mas não, a gente tem que interromper para poder entender. Os postos de saúde públicos, eles têm condição de fazer esse exame laboratorial? Eu acredito, olha, certeza absoluta eu não posso te dizer, mas eu acredito que sim. Primeira suspeição clínica, basta o exame clínico, que o médico um bom médico preparado, e nos postos de saúde nós temos bons médicos, eles fazem o diagnóstico. Um hemograma, um VHS, uma proteína C reativa, eu acredito que o básico. É o básico, um látex, uma mucoproteína, enfim, uma eletroforese de proteína. Eu acho que isto daí não pode ser, não é um exame sofisticado. Talvez mais sofisticado ali lá. Ele não vai ter condições, por exemplo, se tiver que fazer um ecocardiograma, aí já não. Aí ele já manda para o hospital, mas ele já sai de lá com um direcionamento diagnóstico e uma orientação terapêutica. Isso eu acho que o médico, mesmo num local de pouco recurso, ele pode fazer. Bom, doutor Daniel, eu tenho que interromper o senhor, porque a gente vai para um pequeno intervalo e volta falando com a pergunta aqui do deputado João Pedro sobre os tratamentos para a febre reumática. É só mais um minutinho, não saia daí.